Nossa, gente, que ódio dele. Que ódio, que ódio, que ódio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve, é Maia e sejam bem-vindos à TV Maia. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa segunda parte da quarta temporada de Outer Banks. Lar. Eu já fiz um vídeo sobre da primeira parte de Outer Banks da quarta temporada. Eu vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês. Vai lá, assista, porque eu não vou repetir o que eu falei lá no vídeo, tá bom, gente? Então, eu vou continuar aonde eu parei, tá bom, gente? Assista o vídeo lá primeiro, depois volta para esse vídeo, tá bom? Então, vamos continuar sobre falar sobre essa quarta temporada de Outer Banks, o que eu estou achando dessa nova temporada. Então, vamos lá. Porque a gente cogitou que, lógico, que essa quarta temporada é sobre a história do próprio JJ. A partir do quinto episódio, a gente vê mais sobre essa história dele, falando sobre de quem ele é filho. Então, a partir desse quinto episódio, foi confirmado que ele é filho do Groff e da Larissa, sim, daquela família lá que praticamente contratou eles para investigar a Coroa Azul. Sim, é ele. E o outro detalhe aqui pra vocês. No vídeo anterior que a gente viu que cenas deles, né, no caso, o Jay tava lá, né, no caso, ajudando o pai dele a escapar da polícia, só que os outros Poppers, né, no caso, estavam lá no cemitério e daquela igreja, contando pistas sobre a Coroa Azul. E por fim, no final do quarto episódio, a gente vê que Sarah e o Pope ficaram abaixo do cemitério e a Cleo e o Mi, né, no caso, estavam lá em cima, né, no caso, tentando ajudar os dois a escaparem lá, né, no caso. E consegue. Ainda bem, né, porque, sinceramente, disso que eles praticamente escaparam lá na cidade de Outer Banks, né, no caso, eles voltaram. Tem gente que quer comprar o terreno aonde eles moram. Então, praticamente, o pessoal quer fazer um clube naquele terreno onde é a casa onde é a casa deles, né, no caso, do comércio deles. Então, abriram uma nova investigação. E como que a cidade vai, justiça, né, no caso, conseguiram dar a compra daquele leilão. Como eles conseguiram? O pai do DJ, que é o dono daquela casa, ele não foi informado que foi vendido, né, no caso. Então, praticamente, ele entrou na justiça negando essa compra. Então, a compra desse leilão foi invalidada e eles, né, no caso, perderam a casa e o comércio. Então, a partir disso, né, no caso, começa aquela gritaria e tudo mais. E o DJ pira, vai lá, quebra todos os patrimônios de Outer Banks. Ele quebra tudo, policiais tentando prender ele. Só que tem a galera, né, deles, né, no caso, do Poppers, né, Seria ótimo se me falasse algo positivo. O DJ já seja preso. O Pope aconselhar o DJ a enfrentar isso, ele vai e ajuda o JJ a fugir. Então, o JJ foge e o Pope foi preso. Por fim das contas, o Pope foi preso no lugar do... ele ter ajudado o DJ a fugir. Tudo isso. A polícia tentando encontrar o DJ. Então, eu acho que foi uma loucura. A partir do sexto episódio, a gente vê logo de cara que o Pope, ele é obrigado a se alistar militar, né, no caso. Então, o pai dele, o tio dele, obriga ele para coordenar essa situação dele. Mas, por fim, o Pope não aceita e ele foge. A partir disso, eu vi que rumores na internet que a Sarah ia ficar grávida. E, realmente, ela ficou grávida. A Sarah tá grávida, ela descobre a partir desse episódio. E a Kiara também, no caso, descobre junto com ela, porque a Kiara acabou flagrando essa cena. E a Sarah praticamente conta pra ela que praticamente acabou
acabou de descobrir que ela praticamente estava grávida. Então, esse momento é muito legal de ver essas duas, porque raramente a gente vê a relação delas sozinhas, né, no caso. Sempre tem o grupo todo agindo junto, mas a gente nunca vê cena apenas de dois personagens sozinhos, sabe? Então eu gostei muito dessa relação de que elas têm uma boa amizade e tudo mais. E eu percebi que a Cleo, né, no caso, tá um pouco afastada delas, né, no caso. Eu acho que porque que a Cleo tá mais preocupada de ela se vingar, né, no caso, a cuidar do Pope, principalmente. Então, acho que essa tá muito focada na história do JJ também, né, no caso. Então, não tem muita essas interações se as tem juntas de verdade, sabe? A gente não tem muito. Então, acho que é por causa disso. A partir desse sexto episódio, a gente vê que o JJ, ele vai atrás do Croft para formar a versão do pai dele, né, no caso. Então, praticamente, ele acaba, né, no caso, confirmando o pai dele, né, no caso, porque o Groff, nesse começo da série, a gente acaba aceitando o lado dele, né, tudo mais, só que por fim, sinceramente, gente, é uns personagens, tirando o pai da Sarah, tá no mesmo nível de ódio que eu tenho, sabe, o Groff e o pai da Sarah. Nossa, gente, que ódio dele, que ódio, que ódio, que ódio. Mas no sétimo episódio, é aquela situação que a gente vê que os dois foram pegos, aqueles capangas da Alice, né, no caso. Só que o DJ consegue pegar o pergaminho quando eles foram arrestados. Só que por fim, a partir do oitavo episódio, que no caso consegue roubar o pergaminho deles. E a partir desse momento que ele praticamente tem duas caras. Eu tô falando, eu tenho tanto ódio dele que eu nem consigo expressar o ódio que eu tenho nele. Coloca as palavras dele como se fosse verdade, sabe? Só que esse episódio, cada minuto que passa do personagem dele, né, no caso, é tanto ele faz alguma atitude, ele coloca a culpa do filho dele, gente, certo que é filho de verdade dele. Então, assim, por que ele faz isso? Porque ele quer a coroa, não quer o filho. Ele quer a coroa, ele quer ganância, ele quer dinheiro. Um ódio enorme, gente. É igualzinho o pai da Sarah. Assim, igualzinho, igualzinho. Isso é a mesma coisa que acontece com o pai da Sarah e ela, né, no caso. Ele tenta matar o filho dele. Joga no mar. Mesma coisa. Tá, está praticamente repetindo os mesmos passos do pai da Sarah. Mesmos passos. Impressionante. Só que no penúltimo episódio a gente vê eles, né, no caso, o Groff acaba matando a Alice. Olha, né, no caso, falei o nome dela errado. Ela mata ela e ele pega o dinheiro do Riff e ele acaba fugindo. Então ele coloca a culpa de ele ter matado a Alice no próprio DJ. Por que, gente? Porque ele quer somente o dinheiro. Somente. Só que, por fim, aqueles capangas, no caso, eles, né, no caso, pegam o dinheiro dele, praticamente nem teve opção de dar esse dinheiro, porque eles, né, no caso, pegaram esse dinheiro dele. Gente, eu gostei muito desse episódio, sinceramente. Esse episódio, o penúltimo, né, no caso, eu gostei muito do episódio porque tem muita cena de golpes tentando fugir da polícia. Tem muita cena. E eu gostei por causa dessas cenas. É muito legal. Sinceramente, eu gostei muito dessa quarta temporada. Já tô adiantando aqui. E isso, né, no caso, o policial, ele acaba deixando os Popes viajar, trazer o Groff de volta. Então, os meninos, né, no caso, eles vão até Marrocos atrás do Groff, atrás da coroa azul, por fim, né, no caso. Então, eles viajam, só que no meio dessa viagem acontece o quê? Tempestade no meio do mar. Óbvio que ia dar merda. Só que, e deu, né, no caso, a Sarah acaba caindo no mar, o DJ vai atrás dela salvar ela,
A gente teve esse 15 minutos de angústia. Será que eles morreram? Será? Por fim, eles vivem. Conseguem encontrar o John B, as outras pessoas, né? No caso o Pope, a Kiara, o Riff até, todo mundo feliz. Por fim, chegamos ao último episódio, que acontece várias coisas. Eles roubando comida para a Sarah, porque a Sarah tá gravidinha, porque ela precisa comer por 2. Richard de Marrocos vai atrás dele, também acontece essa vida, né, no caso. Segundo, os capangas até encontram o Groff dentro do poço, só que em uns minutos. Por isso eu acho que nesse último episódio eu gostei mais ainda, 1h30. Eu gostei disso, porque é muito difícil de praticamente colocar todos os acontecimentos no último episódio. Tipo, principalmente 1 hora que realmente acontece. Já eles, a Netflix, né, no caso, decidiu fazer 1h30 esse último episódio e praticamente eu gostei dessa maneira, né, no caso. Então, conseguiu principalmente concluir uma história que praticamente eles, né, no caso, iniciaram. Então eu gostei mais disso. O Riff, né, no caso, acaba encontrando o Groff. Por fim, o Groff tenta matar o Riff, né, no caso. Só que o Riff age essa tentativa de matar ele, né, no caso. Então o Groff, ele acaba caindo desse poço. Então ele fica preso lá dentro. Até os meninos acabam encontrando ele lá dentro, né? Só que eles decidem deixar ele lá mesmo assim. Só que não adiantou, né? No caso. Os 30 minutos quase acabando. Teve essa correria de achar a coroa azul da própria Amit, né? No caso. Então acontece toda essa cena entre os popes, entre esses capangas e tudo mais. Então, quem acha a coroa azul é o próprio JJ, porque ele é a única pessoa que praticamente conseguiu, né, no caso, contar. Só que eu não chorei, gente, só pra avisar, eu não chorei. O Groff, ele acaba sendo nesses últimos minutos, acaba pegando a Kiara como ele vem pra usar o JJ, a coroa azul pra ele. Mas além de o JJ entregar a coroa azul, o Groff acaba matando seu próprio filho. Sim, gente. Jay morre nessa 4ª temporada. Certo que é a temporada dele, ele morre. Não sei por que a Netflix faz isso. Sinceramente, eu não gostava muito dele. Quando eu comecei a assistir essa série, né, no caso, eu gostava muito dele. Mas quando, dessa nova temporada, né, no caso, comecei a me apegar a ele. Principalmente nessa 4ª temporada, é a temporada dele, né, no caso. Comecei a entender um pouco mais ele e tudo mais. Só que, por que faz isso com a gente? A gente se apega, mas a Netflix mata esse personagem. Por que Netflix? Por quê? Essa 4ª temporada termina desse jeito, que a Kiara, ela quer vingança da morte dele. Eu gostei muito dessa 4ª temporada. Netflix, por que se mata personagens que a gente gosta? Por quê? Me diz. Mas é isso. Eu gostei muito dessa 4ª temporada. A história dele, principalmente. JJ não teve sorte na vida. Teve um pai adotivo que praticamente não era pai. Agora que contou pai, praticamente o pai dele mata ele. O que acontece? Então é isso. Não tem muito o que falar. Eu gostei muito dessa 4ª temporada. A história, vocês junto, praticamente tem muita química. Então não tem muito o que falar, né, gente? Então é isso. Digam vocês aí embaixo, vocês gostaram dessa 4ª temporada? Comente aí, gente, pelo amor de Deus. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei. E se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço. Tchau!